Que não é acostumado a empatar em casa com times, digamos assim, da parte inferior da tabela, como é o caso do Goiás. O Corinthians costuma ter bons resultados contra adversários da parte de baixo da tabela, jogando em casa, jogando ali em seus domínios. Não foi o caso de hoje. Empata com o Goiás, saiu atrás do placar, foi buscar o empate, mas ficou nisso. Corinthians 1, Goiás 1, resultado ruim, pensando ali em termos de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamp. Vejo como um resultado ruim pro Corinthians, né? O Corinthians mesmo buscando o empate, né? Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Os clubes estão ali perto da zona de rebaixamento. O Corinthians está ali a 3 pontos, né? Tem um jogo a menos de verdade, é contra o Grêmio, mas não fez uma boa partida. O Goiás, no segundo tempo, foi melhor nos 20 primeiros minutos, com a entrada do Renato Augusto, né, do próprio Mosquito. O time melhorou, chega um empate numa roubada de bola do Maicon, uma saída de bola errada do Goiás, né, e consegue esse ponto. Quer dizer, olhando para a tabela, não foi um bom resultado para o Corinthians. O Goiás chegou em algum momento, está na zona de rebaixamento, começou a sair, né? E fica ali estacionado. O Internacional também empatou hoje com o Flamengo, fica tudo estacionado. O Bahia joga ainda na rodada, o Santos joga e o próprio Coritiba. Resultado ruim para o Corinthians. E pensando, Vamp, até mesmo no jogo de hoje, no que fez o técnico Vanderlei Luxemburgo em relação à escalação, aquela coisa toda, o Corinthians tem jogo importante na próxima terça-feira contra o Estudiantes lá na Argentina. Como é que você viu o time, a atuação dos jogadores que entraram em campo? Eu não gosto da escalação. O Corinthians jogou na terça-feira à noite, em casa, em Itaquera, né, pela Copa Sul-Americana, só voltou a jogar no sábado às 21 horas, dava assim para escalar o time titular, né, sabendo que, olhando a tabela do Campeonato Nacional, que é o mais importante de todos, dava assim para sair, tanto que entrou depois o Renato Augusto, entrou o Rojas, entrou 5 titulares, o Maicon, e desses jogadores, são todos jogadores novos, não sei o Renato Augusto, que tem, a gente sabe, problema de lesões e tudo, mas os demais sim, daria para começar assim o jogo. Exatamente, até foi o que você falou, não só dessa vez, mas em outras ocasiões também. Os jogos são muito espaçados, né? O Corinthians jogou terça-noite. Voltou a jogar, você teve quarta, quinta, sexta e sábado o dia todo para poder jogar às 21 horas. Então eu discordo dessa programação, principalmente pela situação aonde o clube se encontra. Está mais perto da zona de rebaixamento do que classificação para a Libertadores. Exatamente, tem esse detalhe também. O torcedor fica ali na expectativa, comparece em bom número, leva a sério o Campeonato Brasileiro, e os clubes, não só o Corinthians, mas hoje é o caso de falar do Corinthians, mas os clubes acabam deixando de lado o Campeonato Brasileiro quando o torcedor não deixa. Você vê aí os estádios lotados, a torcida comparecendo, apoiando e tal, e aí aparece um jogo como esse, Corinthians e Goiás, com a equipe corintiana entrando em campo com um time alternativo. Você vê, Gui, quando as equipes são eliminadas da Libertadores, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e se tiver rodada quarta e domingo, pelo Campeonato Brasileiro, sai todo mundo para jogar, não entra com o time reserva. Exatamente. Vou começar a observar isso, vamos ver como o Corinthians vai se portar na Argentina, né? Tomara que consiga o resultado para passar para a semifinal. E eu sempre observo, quando são eliminados dessas competições, eles jogam toda quarta e domingo com o time titular. Exatamente, aí vai com força máxima, né? Eu sempre falo, às vezes passa a ser também como uma desculpa para quando vai mal. Foi mal, mas estava com time alternativo, estava com time reserva, não estava com força máxima. Então acaba sendo também uma desculpa caso aconteça um resultado negativo, ruim, um fracasso. O grande problema é que no mata-mata é aquela história, uma noite ruim, um lance infeliz de algum jogador, você pode perder classificação, vaga, ir mal. E no Campeonato Brasileiro é um campeonato de mais regularidade. Se você tiver uma regularidade, você consegue ir bem. Então tem esse ponto também.
José Manuel de Barros com a gente aqui no pós-jogo, ele que narrou brilhantemente esse Corinthians e Goiás. A narração foi brilhante, mas a atuação do Corinthians não foi. E aí, Zé, 1-1, o Vamp criticando bastante essa questão da opção por um time que não seja o titular. E a atuação do Corinthians também bem abaixo, empatando com o Goiás em casa, saindo atrás do placar, buscando um empate, mas parando nisso. Fala José Manuel de Barros. Agora sim, mais uma vez, uma boa noite especial para você. Para você também, Guilherme. Meus amigos, agora no pós-jogo da Jovem Pan, depois desse terrível empate do Corinthians em casa contra a equipe do Goiás, vamos combinar, né? Apesar que, se olhando para a classificação, o Corinthians agora está em 13º lugar, coloca entre ele o Santos, que é o primeiro na zona do rebaixamento, Inter, Goiás e Bahia. Mas era para o Corinthians estar entre os 12 melhores, ali ao lado do Atlético Mineiro, que está em 11º lugar no campeonato, deixando de olhar tanto para trás e olhar um pouco mais para frente no Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo justificou a vitória contra a equipe dos Estudiantes na última terça-feira, porque descansou jogadores titulares contra o Cruzeiro no último sábado. Mas eu acho que, para mim, e eu repito, a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Ele não tem o conforto necessário na classificação do Campeonato Brasileiro para poupar jogadores visando, seja Sul-Americana ou qualquer outra competição. Eu acho que ele não está confortável o suficiente para isso. E olhando na tabela e os jogos difíceis que o Corinthians vai ter daqui para frente, né? Hoje era um jogo chave para ele buscar os 3 pontos, para se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. Quem sabe olhar um pouco para frente, foi o que o Luxemburgo falou, no futuro nós vamos olhar para cima, não vamos olhar para baixo. Mas nesse momento ele está olhando para baixo. E para mim, numa escolha equivocada de colocar o time reserva em campo hoje contra o Goiás, que vem se recuperando, 6 jogos, se não me engano, são 3 vitórias e 3 empates, 100 derrotas no campeonato, né? Ou seja, é um adversário que poderia oferecer algum risco aqui para o Corinthians, sim, com os reservas. Com os titulares, eu daria total favoritismo à equipe do Corinthians. Depois que entraram os titulares, o Corinthians até melhorou, foi para cima, empatou e tentou buscar até a virada jogando aqui em Itaquera. Mas o primeiro tempo, o Goiás foi muito mais perigoso. Na volta para o segundo tempo, ainda nossa senhora, o Goiás veio com tudo pra cima, jogou a bola na trave, exigiu defesa do Cássio, fez o gol, depois se posicionou no campo defensivo para ser perigoso no contra-ataque. O Corinthians demorou para efetivamente, aí entraram os titulares, precisaram se aquecer, tá muito frio hoje aqui, para finalmente o Corinthians conseguir dominar a partida. Então acho que, para mim, uma estratégia equivocada, errada. O que o Corinthians precisava era fazer os 3 pontos hoje. Quer descansar alguns jogadores? Se ele tira o Renato Augusto apenas, eu ia entender. É um jogador com condições físicas especiais. Renato não dá para jogar terça, sábado e terça, tem clássico depois no domingo contra o Palmeiras, há uma série de coisas. Eu entenderia um jogador, mas não entrar com apenas 3 titulares no jogo de hoje. Eu não concordei, pensava assim antes do jogo e durante a partida se comprovou que foi uma escolha equivocada, pelo menos na nossa opinião. Eu acho que é errado priorizar a Copa Sul-Americana. Não é? Um título sul-americano não apaga aí uma briga contra o rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. É pesado demais. Resultado foi péssimo. Para mim, a escolha de colocar reservas hoje, equivocada. Essa escolha da comissão técnica, do Corinthians, enfim, não sei se ele conversou, se o Vanderlei conversou com mais alguém para tomar essa decisão. Enfim, né? Agora tem que buscar a classificação na terça-feira. Se não vier também, não terá adiantado nada deixar 2 pontos aqui no Brasileiro em nome dessa busca de classificação pela Copa Sul-Americana, que é importante sim, claro que é, não estou dizendo o contrário, eu só acho que dava para jogar pelo menos o primeiro tempo aqui com os titulares, aqueles no segundo tempo, se tivesse com o resultado na mão, começar a mexer, descansar os jogadores principais, mas eu não colocaria reservas hoje, porque eu acho que a prioridade do Corinthians, que briga para não cair até o momento, é ainda o Campeonato Brasileiro. E já já nós vamos ouvir a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo. Provavelmente não, certamente será questionado sobre isso na coletiva pós-jogo. Os jornalistas estarão lá, o Márcio Reis também, porque é uma opção que, no caso, hoje terminou com 1-1 e o torcedor questiona isso. Então já
teremos a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo ao vivo aqui no pós-jogo da Jovem Pan e também a zona mista, com os jogadores, os personagens da partida, o que vão falar as principais peças deste elenco do Corinthians. Neste momento, na tabela, na classificação, o Corinthians aparece ali na 13ª colocação, 25 pontos, a 5 do Z4, né? O Santos é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 21, só que... A 4, né? A 4, isso, verdade, perdão, isso, a 4. Só que o Santos, e como o Vamp disse também, o Bahia, ainda jogam na rodada. Então essa diferença pode cair dependendo dos resultados. O Bahia enfrenta o Botafogo, o Santos encara o Atlético Mineiro. Então, em caso ali de empate, de vitória, né, se Bahia ou Santos pontuarem na rodada, essa diferença pode cair. E aí na próxima rodada o Corinthians entraria contra o Corinthians um pouco mais próximo, contra o Palmeiras, né? Um pouco mais próximo da zona do rebaixamento. É uma situação bastante incômoda. Diga, Zé. Não, o Bahia tem um jogo duríssimo contra o Botafogo no Rio. O Botafogo não tá perdendo para ninguém, né? E o Santos também tem um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, na inauguração lá da Arena do Atlético Mineiro, né? Mas se eles vencerem, por exemplo, não acredito muito, mas se vencer o Corinthians pode ficar a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? E a sequência de jogos, né, Zé? Assim, se você pegar os 5 próximos jogos do Corinthians, com todo respeito, você jogando em casa, teoricamente seria mais fácil o Goiás, porque o Corinthians tem agora uma sequência de pegar o Palmeiras, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Fluminense e Flamengo. Então, e o Grêmio antes disso, né? O Grêmio, ainda tem o Grêmio que é aquele jogo do Botafogo. Ainda tem aquele jogo do Grêmio atrasado. Então, assim, para jogar em casa, você abrir, botar 3 pontos, né? O Goiás vem se recuperando aí da competição, tá 9 jogos que não perde, mas se você olhar para os plantéis e elenco e o custo dessas equipes, era para o Corinthians hoje somar aí 3 pontos dentro de casa. Exatamente, bem lembrado. Diga, Zé. Palmeiras é o próximo domingo agora, né? Estudiantes terça-feira, depois domingo Palmeiras. Ele viaja para jogar fora de casa contra o Fortaleza, recebe o Botafogo, depois recebe o Grêmio naquele jogo atrasado, depois sai pro Morumbi jogar contra o São Paulo, recebe o Flamengo e sai contra o Fluminense. A sequência é bem difícil mesmo, né? Sim, e exatamente por isso que vale, claro, sempre essa pergunta. O Corinthians tem perdido jogadores importantes, não conseguiu repor a altura por vários motivos, questão financeira, questão até de mercado mesmo. É difícil hoje surgir opções. O próprio Palmeiras, que é um time que tem dinheiro, não conseguiu contratar. O Flamengo teve dificuldades no mercado da bola. Então, assim, o Corinthians perdeu jogadores importantes, não conseguiu repor, caiu na Copa do Brasil. Agora tem essa situação incômoda no Campeonato Brasileiro e tenta a Sul-Americana. Essa questão do rebaixamento, Vamp, por enquanto é apenas, digamos assim, a questão de olhar na tabela, a classificação, ver que o Corinthians está próximo do Z4, ou de fato tem que passar a ser ali uma preocupação para esse time, para a diretoria e para a comissão técnica? Tem que se preocupar também, né? Lógico, o terceiro plantel mascado do país. Isso conta, você tem que contar isso também. Para onde está, na posição que está. Né? O Corinthians hoje, em termos de salário, né? de folha de pagamento, pede para o Flamengo e para o Palmeiras. Está à frente até do Atlético Mineiro, do próprio Fluminense, São Paulo. Né? Então teria que estar melhor colocado. Porque quando você tem um plantel cada, que você tem que ter os melhores jogadores de mais nível. O Corinthians está lá embaixo na tabela. Clubes como Fortaleza, que não tem o recurso que o Corinthians tem, Cuiabá, né? O próprio São Paulo, né? o Atlético Paranaense, tudo à frente do Corinthians, olhando aqui a tabela. O Corinthians anunciou na última sexta a renovação contratual do atacante Wesley. O vínculo